Matemática para o quarto ano. Na aula de hoje, iremos trabalhar as páginas 120 a 124 do nosso livro de matemática. Iniciando aí na página 120, a gente inicia a unidade que nós iremos estudar, que é a unidade 5, multiplicação com números naturais. É bastante importante a gente sempre observar a página inicial da unidade, porque ela nos traz bastante informações e a gente pode discutir sobre ela nas páginas seguintes. Então, aqui na página inicial, né, a gente vê a unidade 5, multiplicação com números naturais. O que a gente pode observar nessa cena? O que a gente vê? Uma loja de eletrodomésticos, não é isso? E aqui nós temos uma vendedora, temos alguns clientes, né? Outro vendedor. Temos vários eletrodomésticos que vocês conhecem: geladeira, máquina de lavar, fogão, aspirador de pó, cafeteira, televisões. E temos algumas plaquinhas, ó. Lavadora, 4 prestações iguais de R$ 200. Fogão 4 bocas, 2 prestações iguais de R$ 500. Tudo isso a gente realmente vê em uma loja de eletrodomésticos, não é mesmo? Então, analisando aí essas duas páginas, o que você vê nesta cena? Você pode responder aí no seu próprio livro. Quais produtos aparecem à venda? Que produtos aparecem à venda aqui nesta cena? Ao serem comprados, esses produtos costumam ficar em qual cômodo de uma residência? Então, em qual cômodo de uma residência a maioria desses produtos costuma ficar? Respondam aí esses primeiros questionamentos. Iniciando então aqui na página 122, né? Para iniciar. Em muitas situações do dia a dia, precisamos efetuar a operação de multiplicação. Na cena de abertura, por exemplo, usamos a multiplicação para saber o preço total da lavadora ou do fogão. Nesta unidade, vamos rever e ampliar o estudo da multiplicação. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade, nós já acabamos de analisar. Converse com os colegas e respondam as questões a seguir. Começando aqui com a garotinha de blusa roxa, né? Ela diz assim: o fogão está sendo vendido em quantas prestações? Eu disse para vocês que ele estava sendo vendido em 2 prestações, né? Tá lá nas páginas anteriores. Aí ela faz outra pergunta. Qual é o valor de cada prestação? São 2 prestações de R$ 500. E qual é o preço total do fogão? Então, ó, 2 prestações de R$ 500 é o mesmo que 2 vezes o 500, que é igual a 1.000, ou 500 mais 500, que é igual a 1.000. Por quê? 2 vezes, professora, a gente está estudando a multiplicação. A multiplicação é o mesmo que a soma de parcelas iguais, ó. Então, aqui, 2 vezes o 500, na verdade, é o mesmo que 500 mais 500, tá, gente? Então, ó, 2 vezes o 500 é o mesmo que 500 mais 500, dá o mesmo resultado. Ou seja, 500 mais 500, ó, 500 mais 500 é a soma de parcelas iguais, tá bom? O garotinho aqui de... Então, aqui, né, finalizando a resposta, o valor de cada prestação era R$ 500. E qual é o preço total do fogão? R$ 1.000, porque eram 2 prestações de 500. O garotinho aqui de camisa amarela diz o seguinte: qual é o preço total da lavadora? Então, a lavadora, ela é vendida em 4 prestações de R$ 200. Então, aqui ele usou somente a multiplicação. 4 vezes o 200 é igual a 800. Mas você poderia fazer de outra forma. A adição de parcelas iguais, né? Seria 200 mais 200, mais 200 mais 200, né? Ó, vou até colocar aqui para vocês visualizarem. 200 mais 200 mais 200 mais 200, né?
que seria igual a 800, porque a multiplicação é o mesmo que uma adição de parcelas iguais. Agora me digam, é mais fácil eu fazer 4 vezes o 200 ou é mais fácil eu somar 200 mais 200 mais 200 mais 200? Claro que é mais fácil eu fazer a multiplicação. E a última garotinha disse o seguinte: quanto uma pessoa vai pagar a menos em relação a essa oferta se comprar a lavadora em 3 prestações de 250 cada uma? Na oferta anterior, que é a do garotinho de camisa amarela, e é a que a gente vê lá na página anterior, são 4 prestações de 200, ou seja, R$800. Na oferta aqui da garotinha de blusa laranja, a oferta é 3 prestações de 250. Se são 3 prestações de 250, é o mesmo que 3 vezes 250, né? Que dá 750, ou 250 mais 250 mais 250, que dá aí os 750. Então, quanto que ela economizou, né? Quanto que ela ia pagar a menos? Então, bastava a gente pegar a oferta anterior, 800, menos o valor final dessa oferta, menos 750, e ela ia pagar a menos R$50. Entendido? Para continuar, a gente tem mais algumas perguntinhas que vocês podem responder aqui no livro ou no caderno de vocês. Letra A. Se você comprar 5 pacotes de figurinhas, com 4 figurinhas em cada pacote, então vai obter quantas figurinhas no total? Então, usem a criatividade para responder pela forma da multiplicação, tá bom? Letra B. Que multiplicação pode ser feita para determinar quantas maçãs há nessa caixa? Então, quando a gente vê uma caixa ou um quadrado, como que a gente realiza a multiplicação, né? A gente vai contar a quantidade de objetos das colunas, tá? As colunas, como eu estou marcando aqui, e a quantidade de objeto das linhas, tá bom? Então, aqui nas colunas, nós temos quantos objetos? 2 maçãs, vezes a quantidade de maçãs na linha. Temos 3 maçãs. Então, 2 vezes o 3 é igual a quantas maçãs? Então, é assim que você vai fazer quando você vê essa imagem de caixa, de um quadrado, tá bom? É assim que você realiza a operação. Letra C. Partindo do zero e contando de 5 em 5, quais são os números em que você vai falar até chegar ao 40? Então, 0 mais 5, 5, 5 mais 5, 10, 10 mais 5. Aí você vai calculando até chegar ao 40 e vai colocar todos os números que você encontrar aqui em cima. Letra D. E contando de 8 em 8. Então, você inicia do zero. 0 mais 8, 8. 8 mais 8, 16. E assim sucessivamente, contando de 8 em 8, tá? Aqui você encontra o resultado na letra C da tabuada de 5 e da letra D o resultado da tabuada de 8. Mas façam pelo método que vocês acharem mais fácil. Não usem a tabuada ainda, ok? Página 123. Ideias de multiplicação. Adição de quantidades iguais. Então, a multiplicação é o mesmo que uma adição de quantidades iguais. Letra A. Complete. A. Quantas aranhas aqui ao lado? Cada aranha tem quantas pernas cada aranha? Cada aranha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada aranha tem 8 pernas. Então, total de pernas, se nós temos 5 aranhas e cada uma tem 8 pernas, você vai somar o 8 5 vezes ou 5 vezes o 8, que vai dar o resultado aí da quantidade de pernas de aranhas que a gente tem na imagem. Letra B. E no caso de 7 aranhas, quantas pernas seriam? 7 aranhas vezes 8 pernas, indique a multiplicação e a resposta. Você vai colocar aqui, 7 vezes 8 é igual a quanto? Questão 2. Disposição retangular. Observe as carteiras da sala de aula de Caio, ilustrada ao lado. Quantas carteiras ao todo? Né? Quantas carteiras são ao todo? Complete e indique a resposta. Seria mais fácil você contar de uma por uma ou você pode realizar uma
multiplicação, que é bem mais fácil e prático. Então, como eu disse, se for um quadrado ou uma disposição como essa, a gente conta a quantidade de cadeiras, no caso aqui, ó, da coluna, e depois a quantidade de cadeiras da linha. E aí a gente faz a multiplicação, como está mostrando aqui, ó. Nós temos 7 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, aqui as linhas a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas e 5 carteiras, né? 5 colunas, 1, 2, 3, 4, 5. Bacana? Então, ó, 7 linhas e 5 carteiras, que são as colunas. 7 vezes 5 é quanto? Que é o mesmo que o 5, 7 vezes, aí você vai encontrar aí o resultado. Ou, apenas a gente trocou aqui, ó, 5 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 5 colunas, vezes, né, de 7 carteiras, que é as linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 5 vezes 7 é o mesmo que o 7 5 vezes, que é igual a 5 vezes o 7. Aí você vai encontrar a resposta aí da disposição, tá bom? Aqui na página 124, a gente vai trabalhar com a combinação de possibilidades. E esse é um estudo que a gente vai estudar e usar bastante, tá? Então, aqui diz o seguinte: uma lanchonete oferece 4 sabores de suco natural: laranja, abacaxi, açaí e manga. Os sucos são servidos em copos de 3 tipos: pequeno, médio e grande. De quantas maneiras diferentes podemos pedir um suco? Podemos chegar à resposta de várias maneiras. Veremos 3 delas: pela árvore de possibilidades, por uma tabela e pela multiplicação. Bacana? Então, veremos as possibilidades de encontrar aí as respostas. Complete a tabela e os quadros com as multiplicações, depois escreva a resposta do problema. Então, a pergunta é: de quantas maneiras diferentes nós podemos pedir um suco? Nós temos aí o sabor laranja, abacaxi, açaí e manga. Cada um desses sucos você pode pedir no tamanho pequeno, no tamanho médio e no tamanho grande, como a gente vê aqui, ó, na árvore de possibilidades. O suco de laranja eu posso pedir no tamanho pequeno, no tamanho médio ou no grande. O de abacaxi, tamanho pequeno, médio ou grande. O de açaí, tamanho pequeno, médio ou grande. E o de manga, tamanho pequeno, médio ou grande. Então, aqui, para a gente descobrir as possibilidades, bastava a gente contar a quantidade de copos que a gente colocou aqui, certo? Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós teríamos 12 possibilidades. É isso mesmo? Isso mesmo. Por quê? Porque cada fruta tem uma possibilidade de pedir 3 opções. Já na tabela de possibilidades, como que você vai fazer? O sabor laranja, eu posso pedir um laranja pequeno, aí você vai completar um laranja médio e um laranja grande. E assim você vai fazer com todas as frutas. E na multiplicação, como que eu poderia fazer isso de forma simplificada usando a multiplicação? Então, ó, para cada um dos 4 sabores, há 3 tipos de copo. Então, se eu tenho 4 sabores, eu vou colocar aqui 4 vezes as 3 possibilidades. 4 vezes 3 é igual a quanto? Ou, para cada um dos 3 tipos de copo, pequeno, médio ou grande, eu tenho 4 sabores: laranja, abacaxi, açaí e manga. Então, 3 vezes 4 daria quanto, né? 3 vezes 4 é quanto? Você encontra aqui a resposta. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Então, ficamos por aqui na nossa aula de hoje e até a próxima aula.